O mar e seus encantos fascinam o homem desde a antiguidade. Mas só alguns escutam o canto da sereia e são atraídos para conhecê-lo mais profundamente. Oceanografia é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Num país com o tamanho do nosso, com uma costa imensa como a que a gente tem, o trabalho do oceanógrafo deve ser muito importante. Mas não é um trabalho que é reconhecido há muito tempo. Como é que a gente pode começar explicando o surgimento da oceanografia como uma profissão no Brasil? O reconhecimento da profissão se deu há muito pouco tempo. Talvez há uns 4, 5 anos atrás. Mas os estudos em oceanografia se fazem há muitos anos. Apesar de não haver graduação em determinado momento. Não havia graduação, mas havia pós-graduação, por exemplo, na USP, né, onde tem o Instituto Oceanográfico, e final da década de 70 surgiram os primeiros cursos de graduação. Quando a gente pensa em oceanografia, lembrando que a oceanografia está junto com a hidrografia, a gente entende que está falando mais do que somente do mar, né? Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando das águas, né? Então, normalmente, nós estamos muito mais afetos da questão continental. E quando se chega na questão das águas, sempre chega aquela questão da dúvida, né? E hoje em dia, todas as profissões que existem em terra deverão existir no mar. Então, mais do que nunca, nós temos uma responsabilidade muito grande de tentar atender todas as vertentes que existem em terra, desde o direito, passando pela química, pela geologia, pela engenharia, no aspecto marinho. Porque o nosso próximo desafio é exatamente a ocupação de uma forma sustentável dos espaços marinhos. A gente não pode repetir erros que já cometemos no continente, dentro de um oceano que você sequer conhece plenamente. Ele ainda está sendo descoberto em muitas coisas e tem que ser usado para ser preservado, não preservado intocado, preservado de continuar existindo de uma forma bonita, limpa, perfeita, como a gente conhece hoje em dia. Essa questão do que se conhece e do que não se conhece, né? Quando a gente imagina a imensidão do nosso oceano, a profundidade, o alcance, ainda há muito o que conhecer? Olha, eu acho que hoje provavelmente a gente conhece mais sobre a Lua do que conhece sobre os oceanos, né? Praticamente a cada exploração, o oceano tem 3 fronteiras, vamos dizer assim. Você tem uma fronteira que é a interface entre o continente e o oceano, né? A zona costeira, que a gente conhece bem, é a zona onde hoje você tem mais conflito. À medida que você avança mar adentro, você tem áreas que ainda estão próximas do continente, como a área onde a gente hoje está começando a explorar petróleo, na pré-sal, que é mar aberto, mas relativamente próximo do continente, ainda influencia tremendamente, não só pelo aspecto ambiental, mas social e econômico também. A zona costeira, o desenvolvimento, né, o que se faz na zona costeira, os impactos, né, nesse sentido, o que o Hélio colocou, é uma coisa fundamental. E nós temos o mar profundo. Então, praticamente a cada expedição que você faz ao mar profundo, você descobre, por exemplo, espécies novas, você descobre processos químicos e geoquímicos novos. Então, é um mundo para ser explorado, e se a gente levar em conta que o oceano é 70% água e que a biosfera é uma camada muito estreita, tem poucos quilômetros de ar onde a gente pode viver, né? O oceano também é uma camada relativamente estreita, que tem poucos quilômetros de água onde a gente poderia viver, ou aproveitar, ou explorar, e que, ao contrário dos continentes, a gente não conhece bem. Portanto, ser oceanógrafo daqui para frente pode ser um grande negócio. Existe muito campo de trabalho? Atualmente, a oceanografia ela é bem completa. Você pode ir para diversos tipos de área, desde a área da geologia, da química, da física, como você pode também trabalhar no mangue, você pode trabalhar em Brasília, formando leis, como o Ministério da Pesca. Então, vagas tem e poucos profissionais estão se formando. Como é que foi feita a sua opção? A minha opção, eu sempre gostei do mar, né? Sempre gostei de ir à praia, meus pais sempre me levaram em Cabo Frio, por exemplo. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, na hora de decidir uma profissão, aí eu
eu estava na dúvida. Meu pai é engenheiro, ele me influenciou a fazer engenharia também. Aí, então, eu pensei, não, eu quero alguma coisa ligada a ciências da Terra. Pensei em biologia, pensei em geologia. Mas aí, então, eu recebi um folheto daqui da faculdade de oceanografia, explicando o que é oceanografia. Como é pouco conhecido, né, eu não tinha muita ideia ainda. Então, eu comecei a ver que tinha várias áreas ali de coisas que me interessavam. Então, eu optei, pensei, essa vai ser minha primeira opção. E fui feliz na opção e deu tudo certo. E a gente tem um projeto, que é exatamente o projeto de divulgação, o programa de mentalidade marítima, que busca apresentar a oceanografia em colégios, em feiras de ciência. E eu sempre procuro passar para essas pessoas que o oceanógrafo, ele nasce de dentro para fora. A oceanografia é assim. Você se encanta por algo que você vê por fora, acha lindo, e quando você conhece, vai estudando e vendo o que está por trás daquela beleza, cada vez mais você se apaixona e quer viver isso para o resto da sua vida. É assim que é a oceanografia. Então, mais sobre o que está por trás dessa beleza é o que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre oceanografia. Robson, ainda no intuito da gente explicar como que se compõe o curso, como é que a gente pode dividi-lo para quem está em casa entenda melhor? Bom, o curso, basicamente, ele é formado por 4 áreas, né? A biologia, geologia, química e física. Existem outras subdivisões, como legislação, questões de educação ambiental, geofísica, mas basicamente são essas 4 grandes áreas, né? E uma particularidade da oceanografia é que a gente se especializa em uma dessas áreas, mas a gente nunca pode esquecer das outras, porque as questões ambientais são sempre respondidas por diversas áreas do conhecimento. Tudo está interligado. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia nós estamos numa preocupação muito grande com a questão ambiental. E a questão ambiental é uma questão integrativa, né? Nós precisamos conhecer um pouco de cada setor do conhecimento e saber entender como é que existe essa relação entre elas. A oceanografia tem exatamente essa missão, tem esse objetivo de que as áreas se conversem, que se integrem, de tal forma que nós possamos formar bons profissionais para o mercado de trabalho que demanda muitas ações, principalmente nas zonas costeiras. Hoje em dia, o Brasil tem uma grande questão nessas regiões costeiras. Primeiro, para a questão da exportação, né? A exportação se faz desde o tempo do Império, né? Onde as principais fortificações estão ao longo da costa do Brasil. E esse é o caminho de saída, de comunicação com o mundo. A segunda questão é a questão do nosso turismo. O nosso turismo é eminentemente ecológico, né? Não é um turismo de entretenimento, não é um turismo histórico, mas é um turismo que se aproveita dos recursos naturais. Então nós temos que saber como preservar esses recursos naturais. E essa é uma das funções da oceanografia, exatamente entender como é que o homem pode ser muito mais ecocêntrico do que antropocêntrico, ou seja, ele tem que cuidar muito mais, não da relação apenas entre os homens, mas principalmente a relação do homem com a natureza. E, por fim, a questão dos recursos naturais, né? Mais de 90% de volume do petróleo do Brasil vem do mar. Mais ainda uma responsabilidade preventiva de como fazer essa exploração de tal forma que a gente não crie problemas para o meio ambiente. Apesar da profundidade dessas questões, aspectos básicos da oceanografia ainda não são tratados, principalmente aqui no Brasil. Nos falta o início dos estudos, que são dados. Tirar dados, né, obter dados em oceanografia é algo muito caro, né? Você tem que ir para o mar para começar, né? Mas essa parte básica da ciência ainda está por ser feita no Brasil, né? É necessário que se tire muitos dados. Como toda ciência natural, né, a oceanografia é uma ciência empírica. Ela nasce a partir do conhecimento daquilo que se vê, né, que a gente capta pelos sentidos. Os sentidos, evidentemente, podem ser sensores. E a partir
da contemplação dessas informações que os sensores nos dão é que se dá a construção de teorias, é que se conhece, né, o ambiente. Nós, há pouco tempo, né, iniciamos um trabalho de instalação de boias oceanográficas na costa do maior estado costeiro, em termos de importância, né, do Brasil, que é o Rio de Janeiro, para conhecer a costa do Rio de Janeiro, que nem essa é muito bem conhecida. A gente está falando de riquezas, né? Quando fala de riquezas, o alimento, o petróleo, mas há outras riquezas, nem sempre tão óbvias no fundo do mar, né? Com certeza. Eu acho que o mar ele apresenta uma perspectiva diferente de terra, porque ele apresenta ilhas de biodiversidade, ele apresenta barreiras que são muito difíceis de serem transpostas pelos organismos. Então, se hoje a gente pesquisa, por exemplo, drogas, a gente pesquisa fármacos, né, entre as plantas, por exemplo, os animais terrestres, nós temos um campo muito mais vasto a explorar nos oceanos, porque, na verdade, esses organismos são muito mais isolados e tiveram chance de evoluir por caminhos diferentes, né? Agora, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que essa biota, como a gente fala tecnicamente, esse conjunto de organismos, de comunidades, né, que vivem nas águas mais profundas, nas águas mais afastadas da costa, são muito mais frágeis também, justamente pelo isolamento. E os impactos são muito mais difíceis de perceber. A gente está acostumado a imaginar, quando se fala em impacto ambiental, um derrame de óleo. Então, aquilo é óbvio, ninguém percebe, mas muito mais perigoso, muito mais letal, né? É aquela poluição crônica que vai mudando a comunidade e vai mudar uma comunidade que você não conhece direito, você não quantificou, você não parametrizou, você não tem como avaliar o que está acontecendo com ela, né? Então, como a professora Ana falou, eu acho que o Brasil nunca deu importância correta ao estudo do mar. Se nós formos observar as grandes instituições oceanográficas do mundo, algumas foram criadas no século XIX, né? O investimento nacional de recursos para explorar, né, os ambientes marinhos em muitos países vem do começo do século XX. Aqui no Brasil nós não temos ainda, se esboça uma política nacional, institutos nacionais de oceanografia, mas a gente não vê o retorno prático. A gente vê um conjunto de iniciativas, né, mais ou menos isoladas, que continuam mesmo dentro desses institutos. Eu acho que falta uma maturidade, né, a nível de governo, porque isso é uma política de governo, tem que ser uma política nacional, para se investir mais no desenvolvimento de tecnologias e aquisição de conhecimentos e dados básicos, né, sobre o nosso ambiente marinho, desde a zona costeira até as águas mais profundas do Atlântico Sul, que nós somos, mal ou bem, um ponto de observação situado no Atlântico Sul, né? O Brasil está estratégico para isso. Isso passa pela legislação, de alguma forma? Atualmente é que está se começando a desenvolver isso com mais profundidade. E é preciso que a gente acelere mais esse processo, porque sem dúvida nenhuma isso depende da soberania nacional também, né? Nós temos que efetivamente ocupar, conhecer, porque como é que nós vamos poder, digamos, exigir ou conferir esse direito de explorar o nosso mar, se nem ao menos nós conhecemos, e nós temos que sentar junto com a Organização das Nações Unidas para poder efetivamente fazer valer o nosso direito de utilização e exploração de uma forma sustentável do ambiente marinho e costeiro brasileiro. Quando a gente pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a gente teve há décadas atrás, alguns aterros, grandes modificações na área costeira para transformar a cidade no que ela é hoje. Isso é um impacto necessariamente ambiental? Também. Você tem que sempre, quando você faz um projeto desse tipo, a consciência hoje mostra que você tem que ter um estudo preliminar para que se faça a avaliação de que impacto esse projeto vai trazer, coisa que no passado não existia. Então, hoje a Baía de Guanabara, ela teve o seu espelho d'água reduzido em grande área devido ao aterro, teve fechamento de importantes canais de circulação de água, então toda aquela parte ali do Caju, você praticamente tem uma água muito estagnada em função de aterro, na Ilha do Fundão, aquele canal do Cunha, tudo isso são problemas gerados por projetos que foram desenvolvidos sem essa consciência ambiental que nós temos hoje, em função do quê? Na época, a visão do homem era outra, era aquela visão de que
tudo a mamãe natureza absorve. E não é verdade. A mamãe natureza, de vez em quando, dá umas respostas bem duras para a gente, né? Isso que você quis dizer no início do programa, que é não repetir os mesmos erros. Exatamente. É exatamente isso. Então, no próximo bloco, mais oceanografia e hidrologia. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre oceanografia, acesse o site do Programa de Mentalidade Marítima, Programar. www.programar.erg.br ou através do e-mail programar.erg@gmail.com. A Universidade está de volta na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre oceanografia e hidrologia. Yuri, a gente falou no grande mercado de trabalho que a gente tem como oceanógrafo. Você pensa em algo já no futuro? Eu puxo mais para o lado da geologia marinha. Eu me encanto pela feições relevo marino e tudo mais. Então, meu pezinho está na geologia marinha. Isso tem a ver com petróleo? Sim, não vou negar. Eu acho que a parte de crescente do pré-sal e tudo mais brilha um pouco dos meus olhos. E tem muito campo para trabalho de oceanografia quando a gente pensa em petróleo, pré-sal e tudo que está se investindo nesse momento. É uma área que está crescendo bastante atualmente. Assim, eu acho que conforme o boom do pré-sal, eu acho que eles abriram os olhos para a importância do oceanógrafo para exploração e tudo mais. E aí é importante esse olhar amplo que a gente viu aqui que o oceanógrafo tem, porque as questões socioeconômicas envolvidas nessa exploração são imensas. Com certeza. A gente tem que fazer, talvez a sociedade tem que participar desse processo. Como o Yuri falou, hoje o pré-sal está chamando a atenção para o mar, né? O pré-sal não é o movimento no mar, é o primeiro movimento na direção do mar. Da mesma forma, nós vamos ter maricultura, nós vamos ter turismo subaquático, a gente vai ter uma série de atividades que podem ser exploradas com benefícios para a sociedade, ao mesmo tempo você vai ter impactos derivados dessa atividade, como nós temos da atividade petrolífera e teremos de outras atividades. Então, eu acho que a função principal do profissional de meio ambiente é levar a informação à sociedade para que a sociedade possa escolher o que ela quer. O segredo básico é informação correta e técnica. Eu acho que é uma questão que tem que ser colocada sobre o profissional oceanógrafo, que é uma característica dele que é interessantíssimo para a empresa que o contrata. Ele é um profissional multitarefa, porque ele pode ser contratado para ser um oceanógrafo geológico. Eu passei por isso na época que eu trabalhava na empresa. Aí surgia, tem que fazer uma medição de maré. Quem vai? É o Hélio, porque ele é oceanógrafo. Tem que medir corrente. Vai o Hélio, porque... E a empresa era basicamente mais de geofísica. Então, você conseguia atender a outras demandas dentro da empresa por causa dessa visão que o oceanógrafo sai, que é a visão do todo. Ele se foca numa área, mas ele conhece o todo para poder interagir em todas as áreas. Então, você acaba sendo aquele cara interessante que você pode atender em vários pontos dentro da empresa, né? Hoje nós temos no Congresso Nacional uma demanda muito grande de desenvolver leis que efetivamente contemplem essa questão marinha. E os nossos legisladores têm uma grande dificuldade. Então, o oceanógrafo tem uma importante função de fazer uma orientação na formulação dessas leis, né? Na nossa bandeira nós temos, antes do progresso, a ordem. Então, nós precisamos ordenar o uso e a ocupação do espaço costeiro, e aí entra a questão importantíssima do oceanógrafo, porque ele tem uma visão integrada da dinâmica oceânica. É muito importante ter essa visão integrada, porque sem essa visão integrada vai ser difícil tomar decisões que podem ser decisões localizadas, individuais e que não contemplem o todo. Então, hoje em dia, não só a questão do desenvolvimento de equipamentos que permita a presença do homem no mar, não apenas a questão da tecnologia, não apenas a questão das estratégias de segurança, mas também o conhecimento do subsolo submarino, o conhecimento da coluna d'água, o conhecimento da interação do oceano com a atmosfera. Você vê a enormidade e a complexidade desse processo. Em terra, nós temos especialistas fundamentados em determinados segmentos, e não tem essa visão holística e integrativa que o oceanógrafo tem. Daí a importância do oceanógrafo nesse processo. Isso tem algo a ver com o que foi falado aqui, que é a mentalidade marítima? Tem. Isso tem tudo a ver com mentalidade marítima.
A gente, quando fala sobre oceanografia, né, a gente se esquece, às vezes, de lembrar o que só o professor Hélio pontuou, né, da beleza desse estudo, né? A integração desses conhecimentos é complexa, difícil, mas, acima de tudo, é muito bonito. É um reflexo, né, dessa interação que existe em toda a natureza. E, sim, né, a mentalidade marítima, que a gente aqui na Faculdade de Oceanografia tanto preza, tem que ser muito incutida no cidadão brasileiro, né? O mar o nosso ambiente em muitas coisas. Ele interfere na terra, como os colegas já pontuaram, e interfere também no clima. Robson, eu vou aproveitar a sua pesquisa atual para a gente entender como que essas coisas interligam. O fitoplâncton é a parte do plâncton que é microscópica e que faz fotossíntese, né? Então, ela tem bastante importância na produção de oxigênio, absorção de gás carbônico também, que é um dos gases do efeito estufa. E o fitoplâncton é um ótimo exemplo de integração entre as áreas, porque a matéria orgânica, nutrientes que é lançado no mar em excesso, nas zonas costeiras... Pode-se entender a poluição? Poluição, né? É mais especificamente eutrofização, que a gente chama. E tudo isso gera alterações na comunidade fitoplânctônica. Então, em determinadas condições ambientais, a composição das espécies pode ocasionar a perda de oxigênio na água, na coluna de água. Isso afeta os peixes e outros organismos aquáticos. Também podemos ter espécies produtoras de toxinas, que isso afeta nós humanos também, porque chega no nosso prato um alimento contaminado. Também o fitoplâncton, como eles não têm mobilidade, eles são afetados pelas correntes, pela maré. Então, é a física também atuando na distribuição desses organismos. Então, para a gente terminar, o que é importante na oceanografia para esse país? Aprender a importância do ambiente. O oceanógrafo tem que ser curioso. Então, se ele observa o problema e ele quer tentar resolver de alguma forma. Então, a curiosidade é bem importante para o oceanógrafo. Bom, eu diria que é investimento e política governamental definida, né? A continuidade da raça humana. Eu acho que é a mudança de filosofia, de uma filosofia de coletas de dados pontuais para coleta e armazenamento de dados a longo prazo, para que se possa ver os ciclos que ocorrem, que na realidade ocorrem em intervalos maiores do que 1, 10, 20, 50 anos. Até para a gente entender o que é a ação do homem e o que é a ação natural, né? Exatamente. Bom, é importante que a oceanografia seja reconhecida pela sua importância nos ambientes naturais. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Robson, Ana, Hélio, Yuri, Halley e David por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.